Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Amém? Bom estarmos aqui juntos. Amém? Poder louvar, poder adorar o Senhor, né? Poder expressar ao Senhor o nosso amor, a nossa gratidão, através do canto, através da adoração. Pois essa é a razão do Senhor nos ter criado, para o louvor da sua glória. Amém? Quando nós louvamos, quando nós adoramos, em verdade, cumprimos o propósito pela qual o Senhor nos criou, pela qual o Senhor nos formou. Amém? E nos sentimos tremendamente felizes, jubilosos, alegres, porque esse é o nosso papel. Quando nós fazemos alguma coisa bem, nós nos alegramos. Quando compreendemos que a obra que foi realizada ficou muito boa, ficamos felizes com isso. Quando nós adoramos, a nossa alma se alegra, a nossa alma se regozija, porque esta é a função pela qual o Senhor criou cada um de nós. Amém? E como adorador, nesse lugar diante do altar, eu quero compartilhar com você a palavra que me foi dada, que me foi colocada no coração nessa semana. Quero compartilhar com você, porque me parece muito pertinente para nós. Estamos vivendo os últimos dias. Essa igreja, a igreja de Cristo, não vive outra expectativa, a não ser agora a vinda do Senhor. Jesus está voltando. E em meio a essa única expectativa que a igreja tem e aguarda, a volta do seu mestre, a volta do seu Senhor, é que faz pertinente a palavra que nós vamos compartilhar. Por isso eu quero que você, em nome de Jesus, abra o teu coração, né? Fique atento, né? Não permita que nada se coloque em impedimento para que você deixe de ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é abrir o coração para que ela repouse, para que ela gere fruto, para que ela gere mudança. Amém? Então dizer para o seu irmão, ó, agora eu quero ouvir, né? Diz isso para ele, não vai brigar com você não. Depois a gente conversa, né? Eu quero ouvir a palavra. Amém? Bom estarmos aqui mais uma vez, Tijico. Quero convidar você a ficar de pé. Quero orar com você. Amém? Você já deu uma olhada aí para a direita e para a esquerda? Viu quem está do teu lado? Viu quem está faltando? Amém? Na sua oração agora, quero convidar você a apresentar essa pessoa que você se lembrou. Amém? Feche seus olhos. Jesus está aqui, no nosso meio. E é tão bom, Senhor, poder falar contigo. É tão bom poder nos apresentar ao Senhor através da oração, em meio ao louvor, em meio à adoração. Nós sentimos a Tua presença no meio de nós. Fiel é a Tua palavra. Tu és Deus Emanuel, é Deus conosco, Deus presente. Reunidos em Teu nome estamos aqui. Cumpridor da Tua palavra, Tu estás no meio de nós. E nós Te agradecemos, Senhor, pela fé. Te agradecemos por tudo quanto tem feito, por tudo quanto ainda há de fazer. Sentimos falta de muitos no meio de nós. Teu rebanho, Tuas ovelhas, nossos irmãos. Que agrade ao Senhor em visitá-los, que agrade ao Senhor em tocá-los, estender as suas mãos, colocá-los de pé. Que agrade ao Senhor em despertá-los, ó Deus, do sono, pois que queremos que perto está o Teu grande e glorioso dia que nos há de alcançar. Em nome de Jesus, desperta a Tua igreja. Em nome de Jesus, consola-nos, ó Deus, conforta-nos com Tua presença, com Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. No nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Podem sentar, irmãos, podem sentar. Nós estamos vivendo os últimos dias e digo isso porque não há outra expectativa senão a volta do Senhor.
Essa é o próximo evento que a igreja vai viver. A vinda do Senhor. Por essa expectativa e por essa fé, eu quero compartilhar com você o que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, um jovem pastor que tinha uma grande responsabilidade, que era de pregar o evangelho, que era de levar a palavra à igreja, que era de compartilhar a vontade de Deus para nós, que era a responsabilidade de compartilhar as promessas que Deus tem para nós. Tinha a responsabilidade de mostrar o caminho, tinha a responsabilidade de ser exemplo. Paulo fala para Tito, eu disse Timóteo? Tito, amém? Tito, 2 jovens pastores, né? Mas especialmente para Tito, né? O que eu quero compartilhar. E quando Paulo se expressa, quando Paulo conversa com Tito através de uma carta, ele acaba desvendando para Tito um olhar que ele tinha da igreja, um olhar que ele tinha daquela situação naquele momento. E sobre esse olhar de Paulo sobre a igreja é que eu quero compartilhar. Se o que Paulo viu também se reporta para nós hoje, será que podemos ter a mesma visão que Paulo teve? Será que podemos nos firmar, nos assegurar nessa situação? Capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. No primeiro ele diz assim, no 1: Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Vamos fechar aqui. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. O que primeiro recomenda Paulo para Tito é: olha, não se atropele, não se envolva com nenhum outro assunto que não seja a doutrina, que não seja a escritura, que não seja o evangelho. Não perca tempo com coisa alguma que não seja um manifestar do exemplo desta palavra recebida por ti, pela fé. Então exorta em tempo e fora de tempo, que ninguém te despreze. Paulo traz essa introdução para Tito. Olha, fala o que convém à sã doutrina, fala o que é pertinente ao evangelho, fala o que é pertinente à salvação. E Paulo, ele tem um olhar sobre a igreja. E ele continua nessa carta dizendo assim, versículo 11: Porque se você se firmar e se estabelecer na sã doutrina, ficar focado nela, você vai revelar que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Você pode dizer todos os homens.
trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que ele traz essa ênfase para Tito, dizendo, olha, que a salvação se manifestou a todos os homens sem distinção. Então, fala o que convém a isso, fala o que convém a essa verdade, porque essa graça se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, renunciando ao mal, renunciando às obras da carne, renunciando às concupiscências, vivamos nesse presente século de forma sóbria, de forma justa e piedosa. Essa é a introdução da carta. Paulo fala disso para Tito. Não se ocupe de outra coisa, senão o que convém essa verdade, senão o que convém essa palavra. Invista nisso, somente nisso. Não se atrapalhe com outras coisas, porque a salvação se manifestou a todos aqueles que te ouvirem, a todos aqueles que crerem, a todos aqueles que renunciarem à impiedade, às concupiscências mundanas e viver assim nesse século de forma sóbria. Sabe o que é ser sóbrio? É não se embriagar, não ficar fora de si, fora da sua razão, com coisas que não edificam, com coisas que separam, com coisas que trazem prejuízo para si e para outros. Então Paulo começa a dizer para Tito assim, olha, para que verdadeiramente vivamos neste século de forma sóbria, racional, inteligente, de forma justa, dentro dessa justiça que traz e que mostra e que conduz a doutrina de Deus, a palavra de Deus. Ele continua dizendo, olha, e tudo isso aconteça para que, vivendo assim, eu e você, e aquele que ouvir e aquele que crê, possamos aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor. Você pode completar comigo? Jesus Cristo, oh glória. Ele fala, essa é a expectativa, que vivendo sóbria, justa e piedosa, possamos aguardar, tranquilamente, com grande expectativa, o próximo evento, que é a vinda do seu Senhor. Paulo olha e fala para Tito, para que ele fale isso para a igreja, para você, para nós. E Paulo começa a falar disso, porque ele tem uma visão sobre o que ele vê da igreja, sobre o que ele observa, sobre as notícias que chegam para ele. Ele diz assim, olha, ao qual Jesus, aquele que vem, aquele que nós esperamos e que aguardamos com paciência, vivendo sóbria, justa e piedosa, neste tempo, abandonando, renunciando às concupiscências, às obras da carne, às injustiças, às iniquidades, ao qual se deu o Senhor a si mesmo por nós, para nos remir de toda essa iniquidade. A obra do Senhor, olha, fala para eles lembrarem que a obra do Senhor teve uma finalidade, teve um propósito, e esse propósito foi pagar o preço da minha iniquidade, do seu pecado, do nosso pecado, já está pago. Então olha, largue isso para lá, não se endivide de novo, espere, o próximo evento está aí, está às portas. Jesus disse, eis que cedo venho. Jesus está às portas. Paulo olha para a igreja,
Fala para Tito, olha, fala isso. Não se prenda com nada, a não ser com essa verdade, a não ser com a doutrina. Fala disso. Fala disso. O qual se deu a si mesmo por nós, para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso. Sabe o que significa ser zeloso? Uma pessoa zelosa, ela está sempre atenta. Sim ou não? Ela está sempre atenta no que está acontecendo, naquilo que ela pode agir para mudar para melhor. Isso é uma pessoa zelosa. Ah, está sujo aqui. Opa, peraí, já vou lá, já dou uma... Está desarrumado ali, já vai lá, já arruma. Uma pessoa zelosa, pronto, em prontidão sempre. Um povo seu zeloso. Pronto. Eis que cedo venho, como um raio que sai do Oriente para o Ocidente, num piscar de olhos, numa fração de segundo. Zeloso de boas obras, racional, justo. Olha que interessante. Olha a recomendação que Paulo dá para Tito, a fim de que ele não se embarace com outra coisa a não ser com essa mensagem. Olha a importância que Paulo trata dessa questão. Continuando, ele diz assim: fala disso e exorta e repreende com toda autoridade. Mas ninguém mesmo te despreze. Porque não é porque você é jovem, é porque a palavra que você traz é verdadeira, é real, sai da boca do Senhor, do coração dele. Ninguém te despreze. Admoesta a que sejam sujeitos a principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Não importa a circunstância ou debaixo de que poder você esteja. Seja no trabalho, ou seja no lar. Às vezes você está sobre um poder. E que nem sempre esse poder fala a mesma língua, professa a mesma fé que você, tem a mesma ansiedade, o mesmo desejo de abraçar a fé como você abraça. Talvez na escola, talvez mesmo até no próprio ministério. Então diz assim, olha, admoesta que sujeitem a todos os principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que essas circunstâncias não venham atrapalhar a que você manifeste em você e nas suas obras o que você está recebendo, sendo admoestado pelo Senhor, pela sua palavra. Olha que legal, olha que bacana. Traz a memória, não deixe isso se perder. Admoesta a doutrina. Paulo olha para Tito e fala: essa é a sua missão aí, ó. Essa é a sua tarefa aí, ó. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós, ele traz a memória do que éramos no passado, irmãos. Olha a visão que Paulo tem da igreja. Paulo olha para a igreja e fala assim: olha, nós éramos. Você compreende isso? Não somos mais, você não é mais. Paulo olha para a igreja e vê a igreja não sendo mais. Não sendo mais assim. Não estando mais debaixo desse jugo. Não vivendo em iniquidade, em transgressões e em concupiscência mais. Paulo olha para a igreja e vê uma igreja santificada. Vê uma igreja preparada
zelosa. Porque nós também éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Olha como Paulo descreve quem nós éramos. Percebe? Não somos mais assim. Não devemos ser mais assim. Esta é a mensagem. Paulo olha para a igreja e vê a igreja que, olha, nós éramos, não somos mais. Andamos agora em novidade de vida. Cristo agora vive em nós. Oh, glória! A vida que vivo eu agora na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em ti. Por isso, éramos, não somos mais. Paulo olha e vê a igreja assim, não sendo mais, frutificando, zelosa, pronta. Que bacana. Mas quando apareceu a benignidade da caridade, do amor, da graça de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Paulo está falando, olha, nós éramos sim, mas tudo isso porque apareceu a graça, tudo isso porque Jesus nos alcançou, tudo isso porque Jesus alcançou vocês aí, e agora vocês não são mais, vocês éramos. Jesus alcançou você, então tudo isso pela graça, tudo isso agora porque Jesus vive em você. Olha como Paulo vê a igreja, Cristo vivendo nela, Cristo transformando a igreja, Cristo lançando os pecados no passado e dele não se lembrando mais, agora todo mundo caminhando em novidade de vida. E Paulo fala, olha, lembra que a graça se manifestou para todos. Essa bondade, a cruz foi para todos, todos os que creem. Você crê, irmão? Você crê, irmã? Aleluia. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, porque não há bem nenhum em nós. Deus olhou para nós e não viu um justo sequer. Os seus valores, os seus princípios são abomináveis ao Senhor. Eu e você, na renovação da nossa mente, precisamos viver agora não pelo meu ou teu, não pela a orientação e os valores e princípios do mundo, mas pelo dele, pelos princípios dele. Paulo olha para a igreja agora e vê ela caminhando assim. Oh, aleluia! Paulo lembra, olha, admoesta para que eles lembrem que foi pela graça. Nada podíamos dar, porque nada tínhamos e nada temos. É pela fé e pela graça. Grande é a misericórdia do Senhor sobre nós. E ele continua dizendo, olha, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do seu Espírito Santo. O Espírito Santo habita em ti, irmão. Habita em ti, irmã. O Espírito Santo habita aí, ó. Habita em você. E por isso Paulo agora vê e comenta aí, traz essa visão para Timóteo, dizendo, olha, não deixe se perder esse estado, não deixe se perder essa situação. Lembra que éramos, mas agora não somos mais. Lembra que agora Jesus está nas portas. Estamos aguardando com ansiedade o novo evento, o próximo evento, que é a vinda do Senhor. E para esta vinda, Ele precisa encontrar homens e mulheres que renunciam à impiedade, que renunciam às concupiscências,
que não queiram mais ser o que Deus não quer que você seja, que não queiram mais, que você não queira mais ter o que Deus não quer que você tenha, porque Deus sabe aquilo que é melhor para você. Isso é consciência. Que não vivamos mais na impiedade e nem nas consciências mundanas, vivendo de forma sóbria, justa, piedosa, zeloso, zelosa, aguardando de boas obras. Grande é o Senhor, que abundantemente o Senhor tem derramado sobre nós por Jesus Cristo, o seu Espírito de forma abundante. Ele é aquele que te convence do pecado, Ele é aquele que te convence da justiça, e Ele é aquele que te convence do juízo que há de vir. Eu e você, cada um de nós, a igreja. Se a igreja, irmãos, se o juízo vai começar pela igreja, onde compadecerá o ímpio? Eu e você, cada um de nós, haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E Paulo olha para a igreja agora e tem essa visão. E assegura que Tito, não perca tempo com outra coisa. Admoesta a doutrina, que ninguém te despreze. Para que, sendo justificados pela sua graça, um bem não merecido que temos, sejamos feitos herdeiros. Você pode dizer herdeiro? Você é herdeiro, amém? Você é herdeira, minha irmã. A igreja é herdeira. Oh glória! Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança dessa vida eterna que o Senhor nos dá. Fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém? Esta é a visão que Paulo tem da igreja. Ele olha para a igreja agora santa, santificada, se santificando. Ele olha para a igreja e fala: olha, você que está na liderança aí, não perca tempo com outra coisa. Façam sempre lembrar que nós éramos, não somos mais, que essas coisas já passaram, tudo se fez novo, andamos em novidade de vida agora. Exorta para que cada um seja zeloso, esteja pronto, preocupado com o reino, preocupado com a vinda, com a chegada do mestre. O que você tem nas mãos para entregar para ele? Temos um hino, né, na harpa, que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Você pode? O que o Senhor espera ver nas tuas mãos? Que obra o Senhor espera contabilizar sobre a sua vida, sobre a sua história? É disso que Paulo fala. Para Tito fala: peça para que eles lembrem, que eles não se esqueçam que eram, não são mais, estão vivendo em novidade de vida, e que essas obras precisam ser vistas. E ele comenta de tal maneira que ele traz à memória alguns dados que nos faz compreender que se tiver alguma coisa em mim ainda, é fácil de identificar, e é fácil de eu saber o que devo abandonar, o que devo deixar. Ó Senhor, grande é o Senhor. Toda impiedade, toda iniquidade, seja modestos, contenciosos, mostrando toda mansidão para com todos os homens,
Tenha domínio próprio. Saiba o momento de falar, o momento de calar. Insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias consciências e deleites, vivendo em malícia e em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Será que tem alguma coisa dessa em mim? Será que ainda há alguma coisa dessa em nós, na igreja hoje? Porque Paulo olhava para a igreja e via, olha, essas coisas éramos, não tem mais isso em nós. Pelo menos não deve ter mais. Então cabe a mim e a você. Se somos a igreja de Cristo, eu pergunto, você é a igreja de Cristo? Se sim, oh glória, o Senhor te vem buscar. E quando Ele vier buscar, Ele vai precisar ver em mim e em você que nós renunciamos à iniquidade, renunciamos às consciências mundanas e vivemos agora de forma sóbria, justa, poderosa, zelosos, prontos para boa obra. Amém? Esse é o grande X da questão agora. É olhar para mim, olhar para você. Esta é a igreja que Paulo vê. Esta é a igreja que você vê. Zelosa, de boas obras, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe essa reflexão para nós. Cabe tentar olharmos para a igreja que sou eu, para a igreja que é você, e nos enquadrarmos como um homem e uma mulher que renunciou às iniquidades, que renunciou às concupiscências mundanas e que está vivendo de forma justa e piedosa, aguardando o Senhor. É tempo. Por isso Paulo fala para Tito, olha, ninguém te despreze, prega isso, se importa com isso. Não se embarace com mais nada, a não ser com a sã doutrina, a não ser com essa verdade. Como é importante, irmãos. É decisivo. E vai ser seletivo. Quando o Senhor voltar, disse ele separará o joio do trigo. Ele vai ser seletivo. Ele vai olhar e vai identificar a sua igreja. Ele vai chamar você pelo nome. Oh glória. Esta é, para mim e para você, nesta noite especial, um momento de reflexão, um momento de ajuste, um momento de olharmos e vermos se estamos compromissados também com a pregação da palavra, a pregação da doutrina. E eu não falo por palavra, eu falo por comportamento. Estou compromissado no meu comportamento em anunciar essa palavra. Estou comprometido em que olhem para mim e vejam Cristo em mim. As coisas mudam, devem mudar, principalmente quando Cristo entra. Se Cristo entrar na tua casa, estiver lá, sua casa não será mais a mesma. Se Cristo estiver no seu trabalho, Ele vai mudar, não vai ser mais o mesmo.
Se Cristo estiver nos seus relacionamentos, eles vão mudar, não serão mais os mesmos. Esta é a expectativa para mim, esta é a expectativa para você, essa é a expectativa da igreja. Que a igreja se veja, que a igreja se olhe, que a igreja se avalie, se examine. Porque o próximo evento que vai alcançar a mim e a você é a volta do Senhor. Amém? Que eu e você, que a igreja esteja pronta, preparada, ataviada para esse encontro. A vinda, irmãos, de Cristo entronizado no meio de nós, nascido da Virgem, crescido, morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Este evento foi um divisor de águas. Um divisor de águas para a humanidade. Hoje se divide antes dele e depois dele. E esse próximo evento será também um divisor de águas. Antes da volta de Cristo. Agora. E depois da volta de Cristo. Você entende isso? Você entende o que isso significa? Estamos aguardando um divisor de águas. Um grande divisor de águas. O que era antes da volta de Cristo e o que é depois. Eu, você, a igreja, tem um lugar determinado para ocupar, tem uma posição determinada para ocupar. Por isso é essa obra gloriosa da pregação do Evangelho, da pregação da verdade, admoesta a verdade em tempo e fora de tempo, que ninguém te despreze. É para que você ocupe o teu lugar, para que você esteja nas fileiras, daqueles que reinarão com o Senhor. Você entende isso? Jesus ama você. E o único propósito que Ele tem, independente das maneiras que Ele usa, é de trazer você para perto. É trazer você para que você o sinta, o veja e o reconheça. Quão grande amor Ele tem demonstrado por nós. Quão grande amor demonstrou o Senhor por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não se cansa. Você é um projeto que Ele investe. E Ele não abre mão de você. Você pode abrir mão dele, mas Ele não abre mão de você. Por isso Ele continua a falar, Ele continua a te ensinar, a iluminar o teu caminho, dirigir os seus passos, mesmo você muitas vezes querendo ir na contramão dele. O Senhor tem sempre uma maneira especial de tratar comigo e com você, e é sempre personalizado. Mas eu gostaria que você tivesse em mente que o propósito dele é sempre
trazer você para perto, trazer você para uma intimidade de comunhão, um relacionamento íntimo, singular com Ele. Por isso fala, admoesta. Tito, fala, exorta em tempo e fora de tempo, que ninguém te despreze. Não se ocupe com nada, a não ser com esta doutrina, com esta verdade. Que o meu e o teu coração venhamos a reconhecer essa verdade e estar nessa mesma visão de Paulo. Olha, éramos, amém? Éramos, não somos mais. Agora vivemos de forma sóbria, justa e poderosa, renunciando à iniquidade, renunciando às concupiscências mundanas, seguros, bem seguros, com a renovação da nossa mente, em quem temos crido e em quem temos esperado. Irmão, irmã, Jesus está voltando. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Tu és soberano, Senhor, santo e poderoso. A Ti rendemos, ó Pai, louvor e adoração. A Tua palavra nos chama sempre, ó Pai, para olharmos além daquilo que os nossos olhos veem, estarmos sensíveis, Senhor, à Tua voz e à Tua palavra. Tu és todo-poderoso, Senhor. Em Ti há domínio e poder sobre tudo e sobre todos. Que benefício podemos ter de andar na contramão da Tua palavra? O que podemos fazer ou realizar? O que podemos criar? O que podemos ser ou ter fora da Tua presença, fora da Tua vontade? Reconhecer que Tu és santo, reconhecer que os Seus sonhos e planos são melhores que os meus, e que o Senhor vai além daquilo que eu quero, além daquilo que eu tenho expectativa. O Senhor confunde, frustra o nosso entendimento. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar e por operar em nós, assim, dessa forma tão especial. Obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito que em nós opera encontre um lugar onde Ele tenha prazer de estar, onde Ele tenha prazer de habitar. Que olhe o Senhor e encontre adoradores em espírito e em verdade. Homens, mulheres, jovens e crianças zelosos de boas obras. Aguardando, Senhor, aguardando o aparecimento da graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor para sempre. Ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas e limitações. Que os nossos olhos, o nosso coração estejam sempre atentos, zelosos, a fim de identificar qualquer coisa que não, ó Pai, agregue e que não some e que nos leve a andar na contramão da Tua vontade. Estejamos sensíveis a dizer, ó Pai, não para todas essas coisas, a renunciar, ó Pai, para essas coisas. Não é tolo, Senhor, não é tolo abandonar e abrir mão daquilo que é temporal, para assegurar, ó Pai, a posse daquilo que é eterno. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor para sempre. O Teu amor excede o nosso entendimento, ó Pai. Na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas consolações eternas do Teu Espírito Santo, que seja conosco, Senhor, não só agora, mas para todo sempre. Amém? Amém? Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz e
que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém?